A gente tá falando muito de criança, né? Que eu acho que é o início da educação e tudo mais. Mas tem muita gente que tá descobrindo que tem o espectro autista numa idade avançada, com 30 e poucos anos. O foco principal está sendo de a gente diagnosticar no começo, né, e buscar dar maior atenção nessa primeira infância, né? Para potencializar as autonomias dela para um futuro, né? Ter uma autonomia maior social. Você vai empreender, você tá sozinho, cara. Né? Você vai pular do penhasco sozinho, primeiramente, né? Depois vem mais uns loucos te acompanhando. E a saúde mental nisso, né, cara? Porque você não sabe se vai ter no mês que vem, você não sabe se você vai ter que ser o CEO amanhã ou o analista, como você comentou. Então, assim, fica uma bagunça na mente, eu imagino. Bem-vindos ao Stormia Talks, o seu podcast de inovação aqui da Seguros Unimed. Do meu lado aqui, Thiago Fontinhas. Fala, galera, tamo aqui mais um podcast só fera na mesa hoje. Marina. Oi, gente, tudo bem? Obrigada pela oportunidade, tô muito feliz de estar aqui com vocês, bora. E Jefferson Antunes. Olá, pessoal, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Para mim é um prazer estar aqui nesse podcast da Seguros Unimed. Muito obrigado. Jefferson, como você começou a sua startup? De onde veio essa vontade de empreender? E como surgiu a ideia? Lá por 2021, eu estava numa operadora de plano de saúde que a gente estava discutindo muito a questão do autismo de uma maneira geral, né? O impacto do autismo na sociedade e a evolução que teve no diagnóstico. E eu decidi, no período, fazer também um MBA de Private Equity Venture Capital Investimentos em Startup, assim, que a minha ideia era mexer um pouquinho na minha cabeça, né? Então, executivo de longo tempo, aquela coisa toda e tal. E eu vendo o pessoal novo entrar, então eu disse assim, poxa, eu preciso mexer um pouco na minha cabeça. E mexeu tanto. Não, cara, é incrível, assim, né? A instituição lá foi forte, assim, foi forte. Foi muito legal, foram 2 anos de um MBA muito legal. E foi pós-pandemia também, né? Que todo mundo começou a repensar em tudo, né? Tem esse exatamente. Também. Tem essas questões. Eu acho que são questões importantes, assim, na vida das pessoas, dos executivos, né? De como que eu posso fazer diferente, né? Fazer melhor, né? Contribuir um pouco mais para a sociedade. E aí, a gente estava nesse boom da questão do TEA, do autismo, da discussão social sobre isso, sobre várias dores que a sociedade está tendo, né? E aí, eu comecei a estudar um pouco sobre esse tema, em virtude da questão profissional, e adorei. Apesar de não ter assim, uma grande identidade, né, com a questão, né, e dentro de casa, coisa assim, mas eu vi que era uma questão social que a gente tinha que atuar. E me apaixonei pelo tema. E até mais legal você puxar isso, porque não necessariamente por você ter esse problema em casa e sentir essa dor na pele, que você tem não que pode atacar. se conectar, exatamente. Você pode se conectar de outras maneiras. Exatamente. Isso é muito Aliar, né? interessante. Você buscar uma causa que você achou, cara, eu acho incrível, eu vou nela, eu vou abraçar ela. Não necessariamente eu tenho isso. E assim, acho que os números trazem, né, que a gente brinca um pouco, assim, quando a gente faz conversa sobre o assunto, né, assim, se você não tiver uma pessoa neurotípica na família, ou se você não for uma pessoa neurotípica, você conhece alguém que seja neurotípico. Porque a gente começa a entender um pouco mais das relações entre as pessoas e respeitar essa questão. Então isso me apaixonou, respondendo a tua pergunta, isso me apaixonou e eu acho que isso é apaixonante, né? Eu acho que esse é um senso que cada um de nós tem que ter, né? Sobre pegar uma causa, pegar um tema, se apaixonou pelo tema. O que a gente pode fazer então para melhorar, para ajudar um pouco na sociedade, contribuir um pouco mais com a sociedade? E aí surgiu a Neurotea ID, que é uma startup que pensa na jornada deste paciente. A ideia é de a gente ver o paciente não somente dentro da clínica ou de um centro de atenção, mas sim na jornada dele de saúde. E a nossa equipe busca atuar auxiliando os pais nesta jornada. Então, principalmente direcionando os pais e orientando os pais para uma atenção adequada, né? O que a gente fala que é entregar valor em saúde para eles, né? Então, assim, se está sendo encaminhado para um procedimento, a gente busca também orientar, ajudar, entrar na equipe multi para orientar, tendo em vista todo o perfil desse paciente, né? Para que o procedimento seja feito da melhor forma possível, né, atendendo as necessidades reais desse paciente, né, que é a entrega de valor em saúde, vendo pertinência, vendo desfecho, vendo a satisfação desse paciente e também vendo uma questão de custo, obviamente. Eu achei muito bonito isso que você falou, de se aliar a uma causa que não era aquilo que você estava vivendo, né? Eu acho muito lindo isso, porque às vezes a gente acha que a gente só pode participar daquilo que toca a gente de alguma forma, e não é assim que funciona, né? A sociedade tá aí, os problemas, desigualdade, tudo que a gente vive, tá aí para todo mundo ver. Então, assim, toda questão que foca em pessoas neurotípicas tá escancarado pra galera toda ver. Então, quando você se toca, você é uma pessoa que não passa por isso, eu acho muito lindo, assim, de verdade. Parabéns. Tem um livro do Daniel Goleman que ele fala que a
a verdadeira compaixão é quando você se conecta com alguém e você verdadeiramente quer resolver o problema de alguém, né? A tal da empatia, né? Ele conecta com empatia. Isso é muito bacana. Aí, Jefferson, eu queria tirar uma dúvida com você. Cara, como é que você atua hoje dentro da empresa com a questão de comunidade? Porque comentei contigo nos bastidores, né? Minha esposa trabalha com pessoas atípicas, né? Com crianças atípicas, adolescentes. E a família, quando descobre um diagnóstico, ela tem um senso de comunidade muito forte, porque as mães se conectam, os pais se conectam, e é um movimento muito grande. Como é que vocês atuam dentro dessa comunidade hoje? É interessante esse assunto porque a gente vai estudando, a gente é muito ainda incipiente nessa questão, de uma maneira geral, em nível social, né? Acho que a gente precisa estudar um pouco mais e principalmente escutar um pouco mais as famílias, né? A gente adquiriu agora uma clínica, um centro avançado de atenção, aqui em Pinheiros, chamado Halik, e lá a gente tem uma área muito específica para psicologia clínica. E a gente vinha discutindo assim, como é que a gente pode trazer a psicologia clínica para atenção ao neurodesenvolvimento? E a estratégia assim, que foi usada para a gente equilibrar melhor e atuar melhor nas comunidades e nas famílias é a gente buscar ter um modelo de atenção que foque na criança, mas também na família. Então, quando o paciente e a criança ou o paciente neurotípico ele está tendo atendimento, os pais podem ter um atendimento também nessa área de psicologia clínica, onde nós temos profissionais que conseguem trabalhar com essa família e buscando equilibrar, né, essas emoções dessa família, né? Tem alguns estudos aí que trazem que as famílias neurotípicas têm um percentual, um índice de separação muito mais elevado, bem elevado, comparado com as famílias não neurotípicas. Então, quando a gente tem esse tipo de situação, algo nós temos que fazer, porque esse é uma outra dor que essa família neurotípica tem. Então, quando a gente leva para uma atenção, a gente tem que pensar numa atenção integral. Então, a criança está sendo atendida, mas os pais também vão ter um Que nível de legal. suporte, né? Isso Eu faz acho, toda a diferença. eu acho que isso é um pequeno ponto que a gente pode atacar, né, para ajudar um pouco essa questão de comunidade, né, de essa relação familiar, né, e torná-la uma relação mais forte. A questão da comunidade que você falou, até trazendo um caso de uma pessoa conhecida minha, ela tem um filho que é TEA, né? E pra ela foi muito difícil aceitar, de verdade, não negar. Ela ficava naquela negação. Daí as mães viam, falavam, entra aqui no grupo, a gente se apoia, a gente é uma comunidade, assim, assim, assado. E ela não Tem queria de momento, né? jeito nenhum. Ela não reconhece que o filho tem um problema primeiro. Exato, Não quer exato. reconhecer. Não quer Não, meu filho não reconhecer. tem, ele só tá atrasado no Isso é desenvolvimento. normal. É um processo de luto, né? É luto. Isso que eu ia comentar. Tua esposa te ensinou bem, né? Você vê. Também não treinado. Mas é a questão do luto. É a questão do luto. Claro, assim, eu sou administrador hospitalar, né? Então, mas assim, estamos à frente do negócio, né? Tu é marido, né? Exato. Então, mas assim, é interessante esse tipo de situação, né? Porque a gente vai estudando cada vez mais e vai entendendo que a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para aprender, né? A questão do luto é uma questão muito forte. E aí a gente também tem que ter empatia, né? De se colocar no lugar dessa mãe. E aí a comunidade atua, né? Não, vem para cá, né? Abriga, né? Acolhe, né? Busca orientar. Eu acho que é a questão nesse começo, a questão de orientação, mas uma orientação correta é o melhor que eu acho que essa mãe, essa família pode ter. E o testemunho, né? Eu vivi isso. Eu sei o que você tá passando. Eu já passei por esse processo também. Vem aqui que eu vou te ajudar. E eu acho que a questão da orientação é importantíssima porque hoje tem muito conteúdo. E às vezes a gente tem conteúdos rasos, às vezes conteúdos mais profundos, mas como é que essa mãe ela vai buscar? Ela vai começar a buscar cada vez mais informação. Qual que é a informação correta? Tem um monte de tratamento, você olha e fala assim, caramba, mas espera aí, isso daí não é nem testado. E infelizmente, assim, infelizmente mesmo eu falo. Tudo Acho que muito isso novo também, né? Então até muito você saber o que novo. tá funcionando ou Tem não. muitos atravessadores, né? Eu vou usar o termo atravessadores, né? Mas se a gente botar aí nas pesquisas aí, a gente vai ver várias notícias, né? De fraudes, de situações que acontecem nesse meio, né? Que é lamentável, assim. Que é lamentável. Eu acho que a gente tem que ter como foco a questão social, as dores sociais e buscar trazer essa família, porque não é só o paciente, né? Trazer essa família para uma questão mais de equilíbrio social, né? A gente vai conversar, acho que um pouco mais sobre o DEI, né? De diversidade, equidade, inclusão, mas eu acho que isso é um dos papéis que nós temos que fazer como cidadão, de estar olhando essa situação e que não é um problema, isso é um distúrbio que nós temos, né? Então é algo que a gente tem que visualizar e a gente tem que aprender que a gente precisa fazer algo para trazer uma sociedade mais justa
inclusive para essas crianças e essas famílias que hoje estão com esse A problema. gente tá falando muito de criança, né? Que eu acho que é o início da educação e tudo É, mais. Mas tem muita gente que tá descobrindo que tem o espectro é, autista numa idade avançada, com 30 e poucos anos. O cara fala, cara, eu não sabia que eu tinha esse problema. Vocês exato. também estão vendo essas pessoas? Quais são os tratamentos? Quais são os caminhos a seguir? A gente, dentro das discussões que eu comentei, né, dessa área que a gente criou uma área adulta mesmo, né? Então ela serve para abrigar pais, mas também pessoas acima de 18 anos, né? Na realidade, assim, acima de 12 anos tu já pode estar sendo atendido nessa área. A gente fala muito de criança porque o foco principal está sendo de a gente diagnosticar no começo, né, e buscar dar maior atenção E nessa primeira autonomia, né, infância, né, também. para potencializar as autonomias dela para um futuro, né, ter uma autonomia maior social. Mas tem esses casos, e aí eu vou citar casos que saíram na mídia, né, por exemplo, a atriz, né, Letícia Sabatella, que foi diagnosticada com quase 50 anos, né, então assim, a gente se pergunta, a gente usa esse exemplo lá dentro, né, com o meu grupo lá e assim, tá, mas esse pessoal está sendo atendido aonde, né? Assim, a gente também tem que ter um papel de atender, né? Se tu visualizar em nível, e eu sou administrador, se tu avaliar em nível financeiro, isso não vai trazer resultado para o negócio. E eu acho que a gente tem que afastar um pouco a essa questão da somente foco financeiro do negócio. Acho que o foco é atenção à saúde. O foco tem que ser atenção à saúde. E E aí aí o a financeiro gente vem depois. é um Ele é longo resultado. prazo. Ele é a longo prazo. Porque, assim, o foco principal é de tu ter um sistema que consiga mitigar os problemas, o impacto que essas famílias estão tendo. Então, por exemplo, tu vai ter um paciente que vai ter 20 anos, que vai ter 30 anos, que vai ter 50 anos, 70 anos, né? Então, assim, aonde esse grupo está sendo atendido? Então, a gente criou um espaço, e por favor, não é nenhum merchan, não é isso. A gente criou um espaço porque a gente visualiza que a gente também tem que dar um local de atendimento para essa população, né? Com isso, a gente acho que consegue fechar um pouco o ecossistema, né, e atender desde a infância. E aí eu tenho uma sócia que fala muito, ela é especialista em crianças, né, em bebês, né? Então ela fala assim: não, a gente precisa atender com uma metodologia crianças de 0 a 3 anos, né, de 3 a 12 anos, e os acima de 12 anos também. Né? Então, assim, é toda essa atenção à saúde que a gente tem que fazer. Mas eu acho que a gente precisa, de uma maneira geral, na sociedade, mergulhar um pouco mais nisso, né? Entender E mais, entender né? mais esse assunto, e conversar mais com as pessoas. E sabe um case muito legal? Recentemente eu tive no Hacktown, que foi lá em Minas, Santa Rita do Santa Rita. Sapucaí. E uma das palestras foi de uma mãe, que ela descobriu que o filho dela é TEA, né? Tem o transtorno do espectro autista. E ela começou a estudar a fundo, normal, aquela Uhum. jornada da mãe, né? Aham. E a jornada da heroína, né? No final do dia. E ela começou a entender, ela falou assim, poxa, como é que vai ser o futuro do meu filho? E ela começou a entender, e ela chegou nos cases muito legais. A SAP, ela começou a desenvolver ambientes de trabalho para pessoas autistas. Então, às vezes, e as pessoas foram se descobrindo e falaram assim, poxa, hoje tem um ambiente onde se eles estão em alguma crise, eles têm um ambiente de acolhimento, de crise, às vezes para eles ficarem no seu canto, eles trabalham em ambientes mais silenciosos, então tem todo um cuidado, às vezes entregam fones, né, os abafadores para eles conseguirem trabalhar. Então, se começou a pensar muito nisso. E acho que esse é um ponto que a gente tem um desafio enorme, né? Eu vou trabalhar a criança, o bebê, tudo mais, mas e quando ela for trabalhar? As pessoas, como é que a gente acolhe essa pessoa? Como é que a gente não vai olhar e falar assim, É que essa isso pessoa... até puxando não só de TEA, Uhum. de tudo, né? Tudo. Quando a gente tá falando de PCD, como que a empresa tá preparada para um cara que tem PCD? A neurodiversidade engloba outros transtornos também. É, não é. Outros. E eu acho assim, eu até gostaria de registrar, assim, né? Eu ainda sou um novo profissional, apesar de velho, um novo profissional em evolução, né? Então, a pergunta inicial sobre a startup, assim, eu fui para um MBA, busquei me preparar, né, para montar a startup, para entender como é que funciona esse meio de startup. A gente está numa startup aqui, né? Então, assim, de ver como é que funciona isso, né? Esse sistema. E a mesma coisa a questão do neurodesenvolvimento, né? Eu tô aprendendo dia após dia, né? Como profissional de saúde, como executivo de saúde, eu tô aprendendo dia após dia, né? Muitas vezes a gente até pode errar em algumas situações por uma falta de ignorância, mas eu acho que o que importa é de a gente estar, assim, todo mundo focado em trazer o melhor, Intencional, né? né? E de forma O genuína, errar traz aprendizado, né? E de forma genuína a gente fala muito isso, assim, ó, a gente quer fazer a coisa certa da maneira certa,
né? Eu acho que isso é o importante hoje, né, pra gente melhorar e ajudar na sociedade. Eu acredito que até os tratamentos, né, tem muita coisa que tá sendo feita, desenvolvida e, cara, a gente tá aprendendo muito, né? TEA, quantos anos tem o termo TEA? Se falar uns Pouquíssimo. 5 anos, O 10 termo, anos, o notoriedade, termo, né? Em nível de eu notoriedade e acho a que questão é dos muito espectros, recente, né? cara, é muito Sim, recente. sim. Então, assim, a gente tá ongoing, né? Aprendendo todo mundo junto, né? É, Como lidar com isso. mas vamos juntos, né? Vamos Tanto que Isso junto. que alguns importa, termos né? caíram, né? O Asperger, Asperger, não sei Isso. nem falar essa palavra direito, É. mas se falava há muito tempo que era o nível 1, hoje não é mais praticado, né? Isso é muito legal. Ó, minha esposa tá me ensinando bem. É, né? Tá não, tá muito ensinando bom, bem, você ela tá tá ensinando muito bem. afiado, Não, e cara. vocês estão querendo me deixar vermelhos aqui, né? Só pra ser inclusivo com todo mundo, né? Eu sou um homem negro, né? Com Ah, é 1,80 verdade. m, Pra quem tá né? escutando. Então acho que é importante, né? Falar isso, Pra quem né? tá Isso é ouvindo, pra quem tá corre pro ouvindo, YouTube. né? Mas assim, a gente tá explorando um tema que eu tô aprendendo, né? Então pensa assim, a pessoa entrando na escola, né? Eu tô me sentindo assim, eu tô aprendendo, né? E junto com outras pessoas que conhecem, então muito mais, uma sócia que tá mais de 20 anos nesse, né, tratando pacientes em neurodesenvolvimento, ela é especialista em transtorno neuromotor, e então assim, eu tô aprendendo a questão. Então, eu tô me sentindo assim, eu estou na escola, né? Na minha época era assim, primeiro grau, né? Agora já Mas tô pode dizendo a falar, idade, né? empreender é uma tremenda escola, cara. É, Por empreender, o resto da sua vida vai ser assim. Essa é exatamente. diferente do mundo corporativo, né? Você já, acho que já tá sentindo Aham, isso. é. Você aprende muito mais e muito mais rápido. São outras experiências, né? É, E eu vou falar assim, é muito legal isso, né? Eu falo com um sócio nosso lá que a gente parou na sexta-feira, assim, a gente até tirou uma foto, né? Era dia do médico, então a gente tirou uma foto. Aí a gente parou assim, pô, cara, tá legal, né? A empresa tá andando, tá crescendo. E aí a gente olhou na foto, assim, o nosso sorriso e o brilho nos olhos, assim, sabe? É algo diferente, é muito interessante. Tu não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Não sabe. Tu sabe que tu tem as responsabilidades pra cumprir no dia de amanhã, mas tu não sabe se tu vai conseguir cumprir todas essas responsabilidades. Mas é muito legal. É muito legal. E aí uma pessoa, só pra fechar a questão do empreendedorismo, a pessoa diz assim, pô, é difícil, né, Jefferson, de a gente empreender no Brasil. Eu digo assim, cara, eu nunca empreendi fora do Brasil. Então, assim, eu acho que empreender é difícil, Então, cara, entendeu? não tem esse acho que benchmark, né? empreender, Não sei, eu não né? sei, cara, mas eu acho que Fora, empreender é difícil, cara, né? Mas é muito legal, é muito interessante e eu acho que, enfim, vamos ver o futuro, né? Como que vai ser esse nosso empreendimento aí. Falando de empreender, tem muita gente que escuta a gente que tá nesse, pô, não sei o que eu faço da vida, não encontrei um Não tô propósito. encontrando propósito. Cara, como é que foi essa virada? Porque, pô, você era um executivo, você já tinha um cargo que a galera sonha. E aí, como é que muda tudo Já isso? tava no alto da pirâmide. Eu acho que assim, mas eu acho que a gente tem que definir propósitos da vida. Eu acho que a gente tem que definir propósitos na vida. Eu acho que vou agradecer muito a Seguros, a Unimed, por ter me convidado lá para o Grupo Raízes, para a gente conversar com o grupo afrodescendentes, né, da empresa, e a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que a gente tem que ter alguns propósitos. E aí a gente começa a ficar incomodado quando esses propósitos não estão concernentes. Então a gente começa a repensar muito a vida, né? E, pô, por que eu tô onde eu tô, né? Será que é por notoriedade? Será que é por questão financeira? É o quê? Né? E eu sou como eu falei no começo, um homem negro, mas de 49 anos. Nasci em 1975, né? Então, assim, tô velho, né? Ele pensa que tá velho. O pessoal não tá vendo aqui, não. Mas ele tá assim, Caraca, eu tô me sentindo velho, né? eu tô velho, né? Não, mas ele tá melhor do que você que tá com 32. Exatamente. Fica tranquilo. A gente tem que É que eu vou ter conservar, com né? pouco óleo. A gente tem que conservar, né? Exato. E aí, quando a gente chega, acho que nesse período de idade, assim, a gente também começa a pensar um pouco. Isso assim, não tô falando que outros aconteceu comigo, né? Comecei a pensar, tá bom, mas e aí? O que eu vou fazer na próxima metade aí da vida do ciclo, né? O que eu vou fazer, né? Qual o legado, né? Acho que Assim, o que eu vou fazer, né? Que legado que eu quero? E o meu propósito? Como é que tá? E eu tenho uma esposa muito legal. Assim, eu tenho que agradecer muito a Deus porque é uma pessoa muito, muito, muito diferenciada. Né? E ela me incentivou muito nessa questão, assim, de, ó, vai atrás dos teus sonhos. Tu sempre foi atrás dos teus sonhos, vai atrás dos teus sonhos. Eu digo assim, ó, ok. Né? Então, assim, eu acho que foi muito isso, sabe? Eu acho que é busca do propósito, né? E ir atrás de sonhos, né? Como eu falei, fazer o olhinho brilhar, né? Eu acho que é muito isso, né? E eu espero, assim, que
todo mundo faça isso, né? Que é rever os seus propósitos, rever o que está fazendo para deixar o seu legado na sociedade, né? E ver o seguinte, não está alinhado. Então, vamos alinhar, né? E é ótimo, vamos alinhar. E põe o peito lá e vamos lá, né? Coragem, né? Vamos fazer a coisa Coragem. acontecer, né? Que eu acho É que é por coragem. aí. Ô, Jefferson, e como foi pra você, assim, depois que você saiu, assim, do mundo corporativo, falou, tá, agora eu vou empreender, você é CEO da minha empresa, tal. Como que foi pra você? Mudou muito? Sua mente mudou? Sua perspectiva? Primeira coisa que mudou é a questão, a gente vem num mundo de CLT com uma disciplina X. E aí quando tu vai empreender, tu acha que aquele mesmo ritmo que tu tinha é o mesmo ritmo que tu tem que ter aqui. É diferente. É diferente. Então, como eu fiquei muito tempo, minha vida toda foi no mundo executivo e CLT, quando eu vim para esse outro mundo, eu tive que parar um pouco para reestruturar as minhas linhas de pensamento, inclusive assim, questões pessoais mesmo, né? Vou trazer um caso vou pedir desculpa aqui para as pessoas que estão nos escutando, que passaram por isso que eu acabei, é, é, que eu acabei passando, né? Por exemplo, eu tenho um problema, ainda tenho esse problema, né? Com agenda. Aí, assim, a minha mulher falava para Brasil, cara, é uma coisa simples, né? É só controlar ali as datinhas direitinho. Eu tenho problema com agenda. Né? Então, assim, porque antes eu tinha uma situação, eu tinha um assistente que me ajudava na questão dos agendamentos, né? Aí parece uma coisa ridícula, né? Assim, de dizer assim, poxa, mas o cara precisa de babá, né? E tal, assim. Cara, Mas você a não é gente o primeiro vive no executivo mundo. que eu escuto a mesma coisa quando vai empreender. A gente vive no mundo executivo com algumas coisas que quando tu vem para o mundo de empreendedorismo, essa semana tinha um papel de bala lá no chão, eu fui lá, peguei. Queimou uma luz na clínica, eu abri, olhei, tirei o reator e pedi assim, ó, já traz outra lâmpada que a gente já muda. Então assim, ó, tu vai no empreendedorismo, tu é um hands-on perfeito. Porque se tu não fizer, tu vai ter que pagar alguém para fazer e vai sair do teu bolso. Né? Então isso é bem isso. É a bem experiência isso. que o mundo corporativo precisava, Não tem né? CR, Pra mudar né? muitas Bota no coisas. CR. Tá dando certo. Quantas vezes O CR é o meu. Não, É a minha A conta, gente no brinca, caso. a gente brinca assim, lá, assim, qual o papel que tu tá agora, né? Qual o papel que tu tá fazendo agora, né? É o papel de CEO ou é o papel o analista, né? E tudo bem. E isso é ótimo. Faz parte. E faz parte. São várias lentes, Então, né, assim, eu já peço desculpas, porque muitas vezes eu agendei uma reunião e acabei não indo na reunião, ou não entrei online na reunião, né, por um erro que eu tô melhorando dia após dia, né, tendo uma disciplina essa maior sobre adaptação é isso. interessante você trazer, porque realmente no mundo corporativo, você tem uma estrutura que Que quando te você suporta, né? vai empreender, você tá sozinho, cara. Né? Você vai pular do penhasco sozinho, primeiramente. Daí depois vem mais uns loucos te acompanhando. Mas inicialmente é você pular do penhasco sozinho. E aí quando você pula de um lugar que você tem todo aquele apoio, né? Você tem aquela rede, você tem todos os parceiros, cara. É difícil, cara. É legal trazer isso, porque a galera fala, não, vou empreender, que é fácil. Cara, e salário pingando na conta. CLT, isso, né? CLT você tem. Deu errado ou não, final do mês tá caindo lá. E a saúde mental nisso, né, cara? Porque você não sabe se vai ter no mês que vem. Você não sabe se você vai ter que ser o CEO amanhã ou analista, como você comentou. Então, assim, fica uma bagunça na mente, eu imagino. Mas assim, eu acho que... Aí o propósito tem que bater mais forte. Tem que bater. Exatamente. Tem que ser real, um propósito real. Mas tu falou uma coisa que é importante, né? Assim, vai jogar do penhasco, vai ter um louco que de repente alguns loucos que vão junto contigo, né? Entendeu? E eu acho que essa é uma das magias do negócio do empreendedorismo. Se tu conseguir sócios genuínos que estejam, né, junto contigo, vai ficar muito mais fácil essa jornada, né? Graças, assim, eu consegui sócios com esse perfil, né? Então, assim, a gente está no dia a dia, juntos ali, para entregar o melhor, né? Então, quando um tá desanimado, o outro anima o outro, né? E quando um tá desencorajado, o outro chega assim, não, cara, vamos lá, vai dar certo aqui. E vai indo. É um negócio pequeno? É um negócio pequeno. É um negócio pequeno. Mas, assim, a gente tá com o propósito de fazer o melhor para a sociedade. E é um propósito genuíno. É um propósito genuíno. O negócio é pequeno, mas o propósito é muito grande. Exato. Foi É boa. gigante, Boa, vou anotar gigante. aqui, vou anotar isso aqui. Anota, Ficou ótimo. Essa aí foi anota, ótima. anota. Muito bom. É isso aí, é isso. Falando até de mundo corporativo, voltando um pouco da sua carreira, assim, né? Falando de diversidade, inclusão, como que foi para o início de carreira? Até você chegar como superintendente,
ali o pessoal já vê que você tá lá em cima e tal, mas até chegar lá, quem te ajudou, como foi, esse passo, né, falou do Raiz, eu imagino que você já deve ter discutido isso, pra gente trazer pro podcast também, como que é isso? Então, como a gente estava conversando há pouco, assim, eu sou gaúcho de Porto Alegre, né? Torcedor do Grêmio Porto Eu Alegre. ia perguntar, Grêmio ou Inter? Não. Sou gremista. Gremista. Veja bem, me respeita. Mas assim, eu não gostaria de falar sobre futebol, entendeu? Por questões Vamos óbvias deixar do isso momento, pra né? A gente deixa lá fora. Mas assim, eu acho que o começo da carreira, ele é difícil para todos, né? A questão do primeiro emprego, a questão saindo de uma fase e entrando de uma outra fase, ou seja, até pouco tempo tu era adolescente, aí tu faz uma faculdade, né? Vem para aquela questão mais jovial e daqui a pouco tu é um adulto que está no mercado de trabalho. Eu cresci, passei por esse momento no Rio Grande do Sul, né? Sendo um homem negro. E com todas as questões sociais que nós tínhamos na época, né? Como eu falei para vocês, nasci em 75, então vocês já podem, né, fazer alguns cálculos ali. Não é né? para amadores. Não é para amadores, né? Então, assim, o que acaba acontecendo nesse começo? E tu precisa de muito apoio no começo. E quando tu pega homem negro e pessoas negras, tu ainda precisa de mais auxílio, tá? E quando tu pega mulheres negras, ainda é pior o mercado de trabalho para as mulheres. De uma maneira geral, para as mulheres e para as mulheres negras ainda é pior ainda. Então, no começo da minha carreira, assim, eu fiz uma universidade muito boa, né, que fiz administração hospitalar, né, e foi um curso muito legal, assim, muito forte. E eu tive bons professores, né, professores que viram, né, enfim, o potencial de alguns alunos lá e encaminharam alguns alunos. Né. E eu gostaria até de agradecer, assim, aproveitar o momento assim, para agradecer. Acho que publicamente a gente tem que fazer Aproveita, isso, com né? certeza. Tem que fazer. Né? Eu tive um professor de trabalho de conclusão que relaciona até hoje, assim, converso com ele até hoje, né? Que é o Fernando Torelli, que é um CEO hoje grande no mercado de saúde. Né? E ele foi uma das pessoas que conversou muito comigo, né? Me orientou bastante no começo da carreira, né? Eu fiz até estágio voluntário em um dos hospitais lá, ele me orientou bastante nessa questão. E o primeiro emprego que eu tive na área da saúde, ele tinha uma vaga na universidade, né? E que um hospital tinha levado essa oportunidade e ele me orientou de tentar essa vaga e acabei sendo aprovado no processo. Então, assim, eu acho que nós precisamos, no começo de carreira, muito de pessoas, né, genuínas, assim, que de coração aberto, que ajudem, conversem e orientem. Porque tá começando a carreira, tu não sabe como é que funciona, tu não sabe como é que são as coisas, né? Então, meu começo de carreira foi assim, né, num estado diferente, né, assim, homem negro no estado do Rio Grande do Sul, foi diferente. E eu acabei eu era de Porto Alegre, acabei indo pro interior do Rio Grande do Sul, né? Então, assim, quando Mais eu difícil fui, ainda, você foi colocando ainda layers de dificuldade aí. a vida me colocou alguns obstáculos, alguns desafios. E foi muito legal porque eu aprendi outras culturas, né? Relacionar com a cultura alemã, com a cultura italiana, né? Então, assim, eu, um garoto de 22, 23 anos, né, indo para regiões assim sozinho, então foi realmente uma linha de aprendizado muito forte, né? E eu acho que isso contribuiu muito para o meu momento atual, né? Assim, essas questões de desafios, assim, nessas adversidades, né, sempre vieram comigo ao longo do tempo. Então, começo de carreira, eu acho que foi dessa forma. E é que você entrou no sistema, né? Você tá falando aqui de Unimed, Exatamente, aí você foi né? pro sistema. Aí como então. foi chegar no sistema? Porque entender o sistema, Unimed já é um negócio complexo por si só. Só de entender ele, né? Olha, Fazer eu tô há parte quase dele. 7 anos até hoje e eu tenho dificuldade. Sabe um negócio engraçado? Quem tá no sistema Unimed não fala assim, eu trabalho nas seguras há tanto tempo. Fala assim, estou no sistema há tanto tempo. Porque às vezes muda umas peças, você sai daqui, vai pra lá, outro... Pô, tem gente que tem 20 anos de sistema, mas já passou na Unimed A, B, C, você fala assim, caramba. É assim mesmo. Tu já tirou sangue? Não, já tirei. tirou sangue? Já tirei. Quer tirar o meu sangue pra ver a cor do meu sangue? Deve ser verde. Deve ser verde? A gente brinca no sistema Unimed, né? E eu, poxa, tenho um carinho muito grande pro sistema Unimed, apesar de não estar mais no sistema, mas tenho um carinho muito, muito grande mesmo. A gente fala que a gente tem um sangue verde, né? Então, assim... Ele falou de sangue, minha refeição aqui, gente, eu tenho medo de sangue. E aí desbloqueou um gatilho, você viu que eu até respondi instante. Ele falou, você já tirou sangue? Meu Deus, hoje não. Por favor, não tô afim. Aqui, igual o Kiko. Não, assim, mas assim, comecei pelo Unimed Campo Grande e, assim, foi uma experiência excepcional. Né? Acho que a cidade morena, né, Campo Grande, e o estado do Mato Grosso do Sul, né, Mato Grosso do Sul. É importante a gente ressaltar, né, do Sul.
É um estado excepcional, assim, a gente, além de ser um estado belíssimo, né, tem um ecossistema, assim, a questão de natureza do estado, né, da parte do Pantanal, parte é belíssimo, e tem, assim, uma capacidade empreendedora muito forte lá. E a Unimed Campo Grande é uma Unimed, assim, muito diferenciada, né, a gente começou um projeto, no ano 2010 para 2011, e de uma verticalização da Unimed lá, né, e com alguns o presidente que estava lá e a vice-presidente também, que era a doutora Sarita, a gente começou a desenvolver esse projeto e hoje é um hospital, né, um dos hospitais fortes aí do sistema Unimed, né, um hospital de grande porte lá que vem ajudando muito a sociedade sul-mato-grossense, né? Então, assim, eu comecei no sistema lá em 2010, né, na Unimed Campo Grande, né? E aí essa pergunta é muito legal, porque passa um filme na minha cabeça, assim, de boas lembranças, né? Muito feliz. E depois eu fui pra aproveitar um pouco a praia. Dizem que gaúcho adora a praia. Eu tive um outro prazer, assim, grande de ficar 6 anos em Vitória, Espírito Que Santo. delícia. Nossa. Mas assim, Unimed Vitória, a Vitória e o Espírito Santo de uma maneira geral, é um estado espetacular. Eu falava com uns amigos gaúchos assim, ó, cara, passei frio aqui no Espírito Santo. Aí os caras, para com isso, Nelson, para com isso. Não, Cara, porque vem tem de Porto montanhas. Alegre. Porque tem montanhas lá, entendeu? Aliás, o café É é maravilhoso. maravilhoso, né? E tu tem praias belíssimas, né? Só um parênteses, assim, em Vitória, eu tinha uma outra rotina, diferente de Campo Grande, eu tinha uma outra rotina. Né? Acordava às 5 horas da manhã, e o cara assim, pô, 5 horas da manhã. Bom, o sol já tá pegando, 5 horas da manhã tá pegando. Dava uma corridinha assim na praia, né? Tomava uma água de coco, Qualidade de né? vida, né, Tomava gente? banho e aí botava um blazer pra ir trabalhar, né? Eu brincava com o pessoal assim, ó, hoje de manhã eu já passei por várias fases, assim, né? Então eu tive uma boa oportunidade também lá em Vitória, assim, foi um momento muito legal, muito legal. Lá eu trabalhava na parte, eu era superintendente de recursos hospitalares, né? Então trabalhava os hospitais da Unimed, da região. E foi uma experiência excepcional, tá bom? E aí depois vim para São Paulo, né? Casando com uma paulista, né? E a gente veio para São Paulo, né? Passei pelo Sírio, pelo Instituto de Responsabilidade Social do Sírio-Libanês, né? Como diretor executivo. E depois voltei para a Unimed Nacional, né? Então, Que tem isso daí também. Tem gente que tenta sair, mas a Unimed não é. Sempre tem o coração Tem um ali. coração. O Tem sangue é a- verde, né? sangue Cravado. Sangue verde, Sangue né? verde. Sangue verde. Mas enfim, Sangue já te dei um Um overview. overview aí Que eu gosto de pegar um pouco da carreira, na hora que você vai empreender, tudo que você fez te ajuda a empreender. E eu queria pegar as lições, até pra gente, no podcast, assim, deixar mais latente, assim, pro pessoal. As maiores lições que você pegou do sistema, assim, que você tá usando hoje empreendendo. O sistema Unimed, ele te prepara muito para estruturação de negócios, né? Eu acho que isso é extremamente importante. Então, eu acho que a primeira coisa, assim, que a gente já comentou um pouco no começo, é a questão da disciplina da execução, né? Eu acho que, assim, isso é fundamental dentro quando tu vem empreender, ainda mais quando a gente está em startup, assim. O tempo de um processo decisório, quando a gente está numa empresa, ele é diferente quando tu está numa startup. É o tal do foguetinho foguetão, né? Então assim, a gente. Do E é normal. bote e do navio Exato. transatlântico. Então tu tem todo um processo decisório dentro de uma organização, né? Que tu passa muitas vezes que, definiu uma ideia, tu vai ter que validar essa ideia, quando tu tá numa Convencer instituição, várias né? A pessoas. Convencer várias governança pessoas, da tem toda a parte de ideia. governança, né? Tratar com os laterais, enfim, e também depois levar, de repente, em reuniões, né, de conselhos de gestores, de diretoria, às vezes até conselho. E no Não. sistema, pras outras Unimeds ainda tem essa Teoria, questão, vem tem tudo impacto, isso. Vai né? subindo. Não, e São subindo, 150 layers. Exato. Mas assim, é a regra do É a negócio regra, faz parte. tu tá dentro de um sistema e é isso aí, tá tudo bem. Quando tu tá empreendendo, cara, tu olha pro teu sócio e diz o seguinte, assim, a gente tá com essa situação, né? A solução é essa ou essa. Vamos decidir? Decide ali, né? E tu põe pra funcionar. E o poder dessa execução, ele tem que ser assim, se tu errar, tu já sabe onde vai doer, né? Tu sabe onde vai doer. Então, assim, eu acho que respondendo bem a tua pergunta, assim, eu acho que um primeiro ponto que eu levo é a questão da execução, né? Porque, assim, tu tem que ser muito capaz de fazer algo e executar muito bem. Porque se der errado, tu pode destruir o teu negócio rapidamente.
Então, eu acho que, assim, uma das lições que eu tive, e eu acho que é uma das lições que a gente tem que levar para nossa vida profissional, né? O poder da execução, o foco na execução. Tem até um livro do Rancharan, que a gente lê o livro, né? Depois a gente se lembra de uma questão, a gente volta no Depois a capítulo, gente estuda né? o livro. Depois a gente estuda, a gente vai, né? Fazendo cortes, Eu vou né? te dar uma dica, então. Eu vi que seu tablet tá Uhum, aqui, ó. uhum. Compra o mesmo livro no tablet, e aí você põe esses highlights do que você vai ver, e aí você pode buscar só os highlights depois no livro. Então Top, pega a dica, pega a top. dica. Não, não, Eu não. faço Anota isso. aí, Pega, fica a dica. Vai fica a dica, porque eu fiz isso. Às vezes eu compro o livro físico que eu gosto, Aham. e compro ele também pra iPad. Tem um outro ponto que a gente falou no começo, que é respondendo a tua pergunta, que é a questão do propósito. Sabe quando a gente para discutir planejamento estratégico dentro das empresas? E isso eu falei muito com um grupo lá na Seguros, né? O grupo Raízes ali da Seguros. A gente faz planejamento estratégico na empresa. A gente desenvolve pontos fortes, pontos fracos e tal. Só que a gente não faz isso na nossa vida. A gente esquece totalmente o Simon Sinek, esquece do Golden Circle e não começa pelo porquê, né? Exato. Entendeu? A gente esquece isso de Até maneira o pessoal. Ikigai, né? Você poderia começar com o Ikigaizinho ali, básico, tá? Não. A gente deveria pensar isso, né? E aí, não é minha cabeça, né? É um livro que eu li sobre isso, né? Assim, de a gente fazer um balance scorecard pessoal, né? Então o livro traz muito isso assim, ó. Ei, para aí, você está acostumado a fazer isso na empresa? Faz isso para tua vida. Né? Então, planeja a tua vida, né? Busca pelo menos colocar os principais pontos estratégicos que tu vai querer desenvolver na tua vida, né? Para conseguir ter um resultado, né? Um resultado que tu consiga até mensurar, né? Ou atuar em cima desse resultado, né? Ou seja, atuar no sentido de ser o protagonista da tua carreira, né? Então, eu acho que assim, eu aprendi isso também muito dentro do sistema Unimed, né? Então, planejou, fez tal propósito, definiu, implantou, né? Então, acho que, pessoalmente, hoje na minha vida, né, empreendedora, isso é fundamental. Os pontos são fundamentais. Você vai fazer o planejamento, apesar de a gente não saber o dia de amanhã, né? Não sabe. Mas o planejado a gente tá, Mas posso né? falar, é muito diferente também, né? O planejamento. Você faz planejamento de 5 anos? Ó, Não tem como, né? Sei. empreender tem umas diferenças de timeline. Não Nossa, vou nem mas falar o tempo do nosso planejamento. Planejamento de 5 dias. Tem caixa para 5 dias? Beleza, então vamos nessa ideia. Os 5 anos no mundo corporativo são 5 5 dias Você numa sabe, startup. você sabe que eu tenho levantado muito essa bandeira, né? A gente Uhum. começou a trabalhar com startups e tudo mais. E aí sempre vem alguém e fala assim: vocês fazem POC de graça? Prova de conceito. Aí eu já levanto e falo assim: ô amigo, o cara daqui 3 meses não sabe nem se vai existir. Por que você não quer dar 5 conto, 10 conto pro cara fazer esse projeto? Vamos pagar. Porque se der certo, ele vai ser nosso parceiro. Se não der, tá tudo bem. Faz parte da jornada dele, ele vai seguir. Mas às vezes eu falo assim, cara, daqui 6 meses eu não sei se o cara vai estar aqui. E alguém fala assim, se não é de graça, vocês podem fazer uma POC por 1 ano? Cara, de novo, vamos um pouquinho aqui, ó, vamos testando, porque é muito isso, assim. Como é que eu ajudo o empreendedor também? Cara, mas você levou 1 ano para fazer a prova de conceito. Exatamente. Rapaz, Então, aí são vários- o Elon Musk já lançou o foguete de ponta cabeça já nesse Já tá morando, já tá morando em Marte. É. E a gente tenta trazer isso do tipo, cara, vamos se conectar com a realidade. E aí eu gosto de trazer o que o Borel trouxe aqui. A gente trouxe um CEO da Algar, né? Da Algar Venture Builders. E ele falou assim, cara, toda vez que eu vou conectar com uma startup, eu começo... Eu falo da minha empresa porque eu quero me conectar com ela. Eu não quero eu não quero ela como fornecedor, eu quero ajudar ela, eu quero aprender. Isso é muito legal também, né? Eu acho que o propósito, tanto empresarial quanto pessoal, eu acho que ele é fundamental, acho que, no nosso dia a dia. Né? A gente tem que estar pesquisando, olhando sempre o nosso propósito, né? E trazendo ele para reforçar as questões que a gente pode e tem que estar entregando para a sociedade. Né? Então, assim, acho que dentro da pergunta que tu fez, eu acho que é bem isso, sabe? Assim, algumas lições que eu passei, a questão do planejamento, e é isso mesmo, planejamento, né? Muito rápido. Né? É exatamente isso. É exatamente. A gente está se olhando aqui, é exatamente o que acontece, eu acho que em qualquer startup, né? Ou que de repente não tenha sido investida de forma pesada ainda, né? Ou seja, que está no período de startup mesmo. Né? Mas eu acho que o poder da execução, acho que ele é fundamental. Né? Essa questão junto com o propósito, poder de execução, planejamento. Acho que são lições que eu tirei e que eu levo hoje para minha vida de empreendedora. Eu queria trazer um ponto importante. Eu conheci o Jefferson, né? E eu tava contando essa história, né? Eu tava num cantinho. O Unimed Lab é um espaço colaborativo e a gente reserva, né, o espaço para que a gente faça os eventos. E eu sentei com o Carlos, né? O Carlos Padalino, que é nosso analista. E a gente sentou e falou assim, cara,
tem algumas pessoas que têm prioridade para agendar. Projeto Raízes, né? As ações da Legal. Marina, né? As ações do time do RH ali, sustentabilidade, estratégia, inovação e agilidade. São esses pilares aí, e centralidade no cliente. São os pilares da companhia. E por uma sorte, aquele dia tava tudo lotado. E eu sentei lá no fundinho, falei, pô, vou trabalhar aqui num canto e comecei a ver o Jefferson falando, falei, cara, o cara é magnético. A gente tá vendo aqui, você tá conversando, poderia ficar 3 horas aqui de podcast, seria tipo Podpah, assim, Voz falando. de rádio aí. 5 horas falando. vozeirão, Tá História boa. E eu queria passar uma bola pra Má, agora eu vou jogar uma bola curva pra ela. Aí sempre é bola Má, curva. conta pra gente o que é o Raízes, que foi que fez a gente estar aqui com o Jefferson. Conta o que é o Raízes e fala um pouquinho dos projetos que você tem dentro da companhia, que são muito, muito relevantes. O Raízes, ele veio numa... Assim, a gente tava saindo muito nessa questão de diversidade e inclusão, a gente falava disso já tinha um tempo, já dentro da Seguros. E aí a gente falou assim, tá, beleza, a gente fala, a gente faz palestra, a gente, né, incentiva, educa, faz a parte educacional, mas e aí? Tá, e aí? Como que a gente é intencional nisso, né? Como que a gente começa a ter ações pra reparar tudo isso que a gente E viveu? mudar o jogo, E mudar né? o jogo, exatamente. E aí, no ano passado, a gente estabeleceu algumas metas de diversidade e inclusão internas, bem tímidas ainda, pra gente ir sentindo como as pessoas dentro da Seguros, a liderança, né, a alta administração, como que elas iam receber aquilo, e a gente estabeleceu 3 metas no ano passado. E uma das metas era aumentar a porcentagem de pessoas negras dentro da companhia. Porque, assim, o mercado segurador, a gente tá dentro do sistema, mas nós somos uma seguradora, ele é extremamente branco. Então, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande de ter profissionais negros dentro dessa bolha ali do seguro e tal. E falou, tá, beleza, como que a gente aumenta essa porcentagem, né? Como que a gente faz isso? Então, a gente precisa contratar, mas precisa reter também. Como que a gente faz pra reter essas Acolher essas pessoas. acolher essas pessoas? E aí, o Raízes começou a nascer daí. A gente fez uma conversa com o pessoal do grupo de afinidade. A gente tem grupos de afinidade dentro da Seguros, de várias temáticas. Tem gênero, raça, pessoas com deficiência, comunidade LGBT, geracional, enfim. E aí a gente conversou com o Raízes e ele falou assim, tá, a gente precisa de suporte, porque a gente não tem acesso a algumas informações que pessoas brancas naturalmente têm. Então, a gente não sabe que a gente pode sentar com, por exemplo, um gerente, bater um papo com ele, a gente não tem essa segurança pra fazer isso, a gente não foi ensinado a fazer isso. Fundo. A gente não quer se expor, a Uhum. gente não sabe como ele vai recepcionar, a gente não sabe como que vai funcionar, a gente não foi ensinado a isso. E aí a gente começou a construir o Raiz, aí a gente contratou uma consultoria, que é a Arlane Gonçalves, maravilhosa. Espetáculo. A gente encontrou ela, que é Profissional uma... excelente. Excelente. Uma empreendedora negra, né, que tá empreendendo aí com a consultoria dela focada em diversidade e inclusão. E a gente começou a desenhar ali o Acelera Raízes, que a gente chamou, que é um grupo de pessoas que se voluntariam para participar de um processo de aceleração de carreira. Então, dentro desse programa tem diversos temas, então tem motivação, como você ser protagonista da sua história. Tem a parte de gestão financeira, que é uma coisa que as pessoas negras não têm acesso. Historicamente, a gente não... Eu falo a gente porque eu me autodeclaro uma pessoa parda. E aí tem vários temas sempre focado na parte comportamental, porque o técnico a gente tem outras formas de trazer, né? A gente tem outros programas que falam do técnico, mas é muito focado nesse recorte, né? Como pessoas negras se enxergam, como pessoas negras se comportam no mundo corporativo, como elas podem evoluir dentro dessa carreira. Esse suporte mesmo de você tem que ser o protagonista, você tem que ser a pessoa que fala, não, vou sentar com o gerente lá e bater um papo com ele, e expor as minhas ideias, expor o que eu acho, e se sentir pertencente nesse ambiente, porque eu falo muito isso na área que a diversidade, a gente tá no podcast de inovação, ela tá 100% linkada com a inovação. Porque quando as pessoas se sentem pertencentes, elas se sentem parte daquilo, se sentem livres para ser quem elas são, elas começam a inovar diariamente, assim. É um negócio, pô... E elas trazem lentes que a gente não consegue enxergar. Exato. E aí começa a virar um negócio assim, pô, você já parou pra pensar como que uma pessoa negra consome o seu produto, seu serviço? Recentemente teve uma crítica muito forte pro reconhecimento facial. Exato. E isso daí você fala assim, poxa, os códigos, eles têm um preconceito enraizado ali que a gente não consegue... Como é que a gente resolve isso, né? Exato. Tem muito viés. E quem só vai conseguir parar pra pensar nisso provavelmente é uma pessoa negra que passou por aquilo. É muito difícil, sei lá, uma pessoa branca parar e falar, mas eu passo ali todo dia, eu tenho o meu rosto reconhecido. A pessoa negra que não teve ou que teve alguma dificuldade é que vai sentir essa dor. E vai trazer essa problemática pra mesa, pra conversa. Se ela tiver em tempo de projeto, facilita muito a nossa vida, né? Exato.
E aí nasceu Raízes. E aí a gente teve lá um processo de 6 meses. Aí o Jefferson foi convidado pra fazer a Roda Viva lá com a gente. Foi o máximo, foi Foi incrível. sensacional. Isso, eu que A agradeço, galera eu que amou, a agradeço. galera pirou, Eu todo que mundo agradeço. falando. Eu que agradeço. E aí a gente falou assim, a gente precisa trazer esse conteúdo pra mais pessoas. As pessoas precisam ouvir o que ele tem pra dizer e tal. Isso. E aí, mas assim, pra mim, o Raízes foi transformador, assim. Eu trabalho com sustentabilidade, mais com foco no social. E diversidade e inclusão brilha o meu olho, que era uma coisa que a gente tava falando, é uma coisa que eu falo e brilha o meu olho, mas eu não tinha noção do que é isso pras pessoas, como isso impacta as pessoas de uma forma que a gente não tem noção. E aí, parando pra ouvir os depoimentos, eu comecei a chorar num nível hard, assim, eu saí chorando aquele dia, porque eu falei, Foi muito caramba, forte, cara, foi muito forte. como o meu trabalho impacta e toca numa ferida muito profunda das pessoas, que às vezes as pessoas não querem nem trazer pra mesa, não traz no mundo corporativo, não fala sobre isso, e tá tudo bem, cada um tem o seu É momento. hostil por natureza, É né? hostil, Pra todo exato. mundo. É. Eu acho que isso, independente de Uhum. raça, credo, Pra gênero, todo mundo. pra todo mundo é um ambiente hostil. O que a gente Exato. pode fazer pra deixar ele menos hostil? Exato. Menos hostil, cara. É. Eu acho que vai muito da liderança. E liderança, não falo só dos altos cargos. Liderança Nem do tá falando de crachá, baixo. né? Não é do Pessoas. crachá. A pessoa líder, às vezes, ela é só... Cara, um estagiário, às vezes, pode ser um bom líder, cara. Porque ele consegue Exato. impactar as pessoas em volta. E você Exato, fala, não, ele é exato. só um estagiário, tá servindo só café. Líder é a pessoa Não. que faz todo mundo se movimentar. Exato, Exato. cara. Então, acho que essas pessoas, elas precisam ser treinadas também, entenderem como que elas podem ajudar pra empoderar, né? A gente fala de empoderar, ajudar essas pessoas, um puxando o outro, né? Que nem no início da sua carreira foi bem isso, né? Foi isso, foi isso. Cara, o professor que te É. falou, cara, você Não. tem potencial, acredito vai em lá, você, vai lá. você é seu mentor, vem cá. Eu acredito muito nisso, cara. Olhar a pessoa e falar, você quer mesmo? Vamos, né? Então vem. É isso Te dá aí. oportunidade, É cara. isso aí. E todo mundo tem que dar essa oportunidade. Se você tem a oportunidade de poder dar a oportunidade, dê a oportunidade, cara. Não, essa fala é uma fala extremamente forte, tá? Porque o nosso mundo corporativo não é assim, né? Quando tu pega no grande, assim, um conjunto todo, ele não é assim, né? Então, assim, quando a gente vê, assim, empresas como a Seguros, né? Que de forma genuína trouxe um programa, né? Essa tua fala é uma fala que a gente vê na prática, né? Então, acho que isso é muito interessante, muito importante pro dia a dia corporativo, né? Dar acesso às pessoas, né? Se tu é gestor, tu tem a obrigação de dar acesso às pessoas. São duas obrigações, uma questão social e uma questão de responsabilidade frente à empresa, né? A pessoa que tem noção do seu negócio, ela consegue entender que a diversidade, ela ajuda a crescer o negócio, né? Ajuda mais na inovação, né? Na criatividade da empresa, né? E traz mais rentabilidade, né? E não é a gente que está falando, né? E tem pesquisa, a McKinsey trouxe isso, McKinsey trouxe isso, 36%, né? De competitividade, tu consegue ter uma melhoria. Então, enfim, desculpa, mas Não, eu acho que assim, tem um dado que eu achei muito forte que eu vi esses dias, que a gente demoraria 167 anos pra atingir equidade racial no corporativo. Hoje, se a gente começasse a agir hoje. 167 anos. Cara, mais de um século e meio. É muito tempo, assim, sabe? Pra gente só sentar em cima do problema e não fazer nada com isso, sabe? Então, eu acho que ações como, por exemplo, o Acelera Raízes, é uma ação afirmativa, é uma ação de reparação. Pô, vou dar acesso a um conteúdo que essas pessoas não têm acesso, a maioria não tem, né? Que outras pessoas numa mesa têm conversas ali com pessoas brancas, geralmente, esses assuntos acontecem. Então, você tá reparando um dano ali, uma desigualdade, pra pessoa conseguir tentar equiparar ali a oportunidade, assim. Então, porque tem muito aquele discurso da meritocracia e tal. Então, assim, mas, cara, essa pessoa teve os mesmos obstáculos? É a questão da oportunidade. É. Você teve várias oportunidades na vida, e você abraçou ou não, mas essa pessoa teve oportunidade? Se você tem essa chance de dar oportunidade, faz com carinho, cara. E não é tipo, vou dar oportunidade porque isso faz bem pro meu marketing e vou colocar no LinkedIn. Que é isso que acontece muito. Muita empresa você vê, cara, é fachada o negócio. Sim. Então, genuinamente, eu tenho essa oportunidade aqui, não importa o que essa pessoa... Cara, você quer mesmo? Vamos junto? Te ajudo a chegar aqui. Porque às vezes a pessoa não tem o skill, às vezes ela quer muito. E, cara, dá oportunidade, se deu certo, deu muito certo. Se não deu também, cara, foi um teste pra todo mundo, né? Eu lembro no dia que o Jefferson foi lá, e aí ele tava contando a história dele, e ele falou assim, gente, tinha 40 pessoas ali ouvindo o Jefferson. 41, eu tava lá no fundo. E o já tava no fundo. Eu não sabia dessa, não. Eu tava aqui, ó. Só mandando os e-mails errados aqui. Eu não tô nem prestando atenção no que eu tô fazendo. Ele falou assim, vocês estão tendo uma oportunidade que eu não tive. Isso pra mim bateu muito forte, assim, sabe? A gente tá disponibilizando um conteúdo que, assim, de verdade, gente,
Se vocês verem a grade do Acelera, é uma coisa assim sensacional, que às vezes eu não sou participante, e eu falei, ano que vem eu quero estar lá, eu quero ser participante do E Raízes. tem um cuidado muito grande em todos os sentidos. É a jornada que a gente começou no começo. É A gente verdade. falou no começo. Desde o café, que é um café, cara, de excelência, assim, tipo, não é vamos ter um coffee. Não, é o café. As pessoas elas realmente se sentem abraçadas. Isso é muito E é forte. um outro ponto também, a gente fala de sustentabilidade, cadeia de valor e tal. O coffee é fornecido por uma empresa que chama FreeSoul, né? Uhum. Que é um empreendedor negro, uma pessoa Que negra. legal. Olha o propósito, A gente gente. começou a Isso é linkar esse muito propósito. legal. Tipo assim, todos os cofres do Raiz vão ser com essa empresa, porque é um microempreendedor, uma pessoa negra, né? Então, acho que são 2 sócios negros. Eles foram lá no dia da abertura do Raízes, contar um pouco da empresa deles. Tem a questão da responsabilidade social, enfim. Mas é isso, assim, a gente falou, a gente tem que começar a linkar essas coisas, porque não é só aqui o interno, faz muita diferença o interno pro colaborador, enfim. A gente tem que começar a ampliar esse olhar de sustentabilidade, de social, enfim, pra tudo. E você falou uma palavra muito forte, que poucas pessoas sabem. E se você tá em casa, joga no Google. Não é igualdade, é equidade. Equidade, Equidade é uma palavra Equidade. muito forte. É, Tem uma imagem, não sei se importante. vocês Da já árvore, viram. não é? É A da importante arvorezinha. a cerca e o É, menininho. Isso, acho que é um jogo de futebol que tá tá acontecendo, acontecendo né? no outro lado. E aí tem um muro, aí tem 3 pessoas, uma pessoa um pouco mais alta, um pouco mais baixa e uma pessoa cadeirante. Essa imagem é ótima. E aí o mais alto consegue enxergar, o mais baixo tá na ponta do pé, assim, tentando enxergar o que tá acontecendo do outro lado do muro, o cadeirante não consegue enxergar nada. Daí você coloca um banquinho igual pra todo mundo, não adiantou, porque o mais alto consegue enxergar, O do meio o chegou. do meio enxergou e o cadeirante não conseguiu. Igualdade, não resolveu. Quando você dá equidade, que é você tratar desigual, as pessoas desiguais, ser intencional no tratamento, você dá 2 banquinhos ali, ou você coloca uma rampa pra pessoa que é cadeirante, ela consegue enxergar, 2 banquinhos pra pessoa que é mais baixa, um banquinho pra pessoa que é mais alta, todo mundo vai ver o jogo, todo mundo vai ficar feliz, todo mundo vai se divertir, e é sobre isso, entendeu? É sobre você dar tratamento adequado para as pessoas que têm necessidades. E é perfeita essa visão, né? Essa diferença de igualdade para equidade, ela é fundamental quando a gente vem para o mundo corporativo, né? E eu acho que esse é o ponto que os gestores, nós gestores, eu vou me incluir, né? Nós gestores temos que estar no dia a dia, né? Batendo na cabeça que a gente tem que trabalhar a equidade dentro da empresa, né? Eu acho que isso é fundamental, né? Mas não assim, vou trabalhar a equidade, mas de forma genuína, né? Porque isso intencional, porque isso é fundamental. Porque senão a gente não vai longe, cara. A gente começa um programa, né, e depois já Não sustenta, né? não Se sustenta. não for natural, não não vai longe, não vai longe. Inclusive, no Raiz, a gente tem um programa de mentoria feminina que é focado para mulheres líderes. É muito legal. O Thiago é mentor, inclusive, Muito no legal nosso mesmo. processo. Legal. E quando a gente foi falar pro Raiz, a gente falou, são pessoas que não estão em cargo de liderança. Tem de todos os níveis, tem desde o agente de atendimento, assistente auxiliar, até analista, consultor, especialista, tem todos os níveis hierárquicos. E falou, beleza, como que a gente traz a liderança pro jogo? Porque a liderança é fundamental, assim. Se o cara chega assim, a pessoa chega e ela é empoderada dentro do Raiz, e aí ela chega na área dela e ela tem uma barreira, morreu, acabou. Aquilo ali não adiantou de nada. E aí a gente começou a pensar em formas de trazer a liderança para ser patrocinadora do programa, porque senão a gente ia nadar e dar murro e aquilo não ia sair do lugar. E a gente teve umas recepções, assim, maravilhosas. A liderança foi demais. Puxando até de equidade, assim, pra gente voltar pro TEA, né? Até Ele gostou do tema. Né? Assim, acho que é um tema bom pra Peraí, novo, vamos lá. né? Parte 2, né? Voltando agora pro TEA, né? Que é a solução que você tá trabalhando e tudo mais. Eu imagino que cada pessoa, né, do espectro tem que ter um tratamento totalmente diferente de uma para outra, né? Individualizado e personalizado. Exato, né? Hiperpersonalização. E aí, falando de startup, eu fico pensando, como que a gente consegue pensar em escala? Porque eu imagino que isso deve ser uma coisa que bate na sua cabeça dia sim, dia também. Como que eu escalo esse tipo de negócio, que é tão personalizado? Essa é uma pergunta do milhão, tá? De bilhão já, né? Já para virar um unicórnio. Não, porque assim, quando a gente abre uma startup, a gente tem essa questão, né? Tu vai ter uma escala, quanto maior for a tua escala, melhor vai ser o teu resultado. Só que quando a gente traz uma startup para o modelo que nós estamos trazendo, de eficiência em saúde, de buscar ter um modelo de atenção à saúde que tu consiga atender de uma maneira mais integral o paciente, a escala ainda é um desafio nosso. A gente ainda não tem essa resposta para te dar, né? Mas eu acho que a gente vai ter. Como que a gente consegue fazer a atenção que a gente propôs a fazer
personalizada, individualizada e personalizada, né, em grandes escalas, tá? Tem algumas estratégias que a gente já vem pensando, que a gente já vem testando, né? Eu acho que a inteligência artificial ela ajuda bastante aí em algumas questões, para conseguir principalmente assim identificar a situação. Então, digamos que tem uma grande população, tu identifica a situação e a equipe já foca nessa situação, entendeu? Porque hoje, se tu tiver uma grande população, a equipe está buscando essas informações. Então, a gente tem hoje tecnologia que consegue identificar de uma maneira mais rápida, ser mais eficiente na identificação e para a equipe conseguir dar a atenção nesse paciente de forma prioritária, né? Então, assim, a gente vem testando isso, né? Porque eu acho que o grande resultado que a gente quer é manter o nível de qualidade que a gente tem. Acho que isso é fundamental. Porque daí, se a gente perder a qualidade, o foco do propósito, a gente vai perder o negócio. Perde tudo. Vai perder o negócio. Então, assim, é uma pergunta difícil de responder, né? A gente não tem ainda a resposta Não, mas você respondeu da correta, melhor maneira que eu imaginava, mas porque tô tem explorando. tipo de negócio que você não precisa pensar 100% na escala. Não, Principalmente na área da saúde, não dá. entendeu? Eu acho que é muito nesse sentido que você foi. Senão virou uma Perde, máquina de moer. tu perde propósito, entendeu? Então, assim, acho que como manter o propósito em grande escala, tu levando esse conceito para. E eu vou provocar um pouquinho, tá? A gente tá aqui no podcast, vamos gravar. Vai ficar gravado, isso é ótimo, porque nós, empreendedores, a gente precisa de algumas sacudiduras, né, ao longo do tempo. Como tu fazer isso no nível privado, mas também como tu fazer isso no nível público, Sim. tá bom? Porque o modelo ele não pode ser somente no nível privado. Ele Tem pode que ser começar aqui, inclusivo, né? tu tem que trabalhar em todas as camadas, né? Então a gente já vem discutindo como trabalhar na questão pública. A gente já tem um trabalho inicial na questão pública, né? Nós temos um instituto de ensino lá que tem dado acesso, né, para pessoas do sistema único de saúde, mas a gente gostaria de trabalhar com uma linha de maior escala, né, da mesmo modelo da startup, também levando essas proposições para o modelo público, né? Remunerado ou não. Remunerado ou não, é o propósito, né? Então assim, ó, é fazer o certo pelo certo, né? Então a gente tem muito essa visão, mas a gente está experimentando algumas questões em pequena escala, né, para conseguir de repente ter uma solução que mantenha um propósito e qualidade em grande escala. Marina, pra Muito gente bom. finalizar aqui, manda a braba. Aquela sua pergunta que você tá Ixi. querendo fazer o podcast inteiro. Ixi. Ai, gente, pode ser de qualquer assunto? Qualquer assunto. Jefferson, a gente já conversou sobre isso, mas eu sempre vou puxar pra pauta de diversidade, Por porque é uma favor. coisa que eu gosto muito de Por falar. favor. Eu queria saber, assim, como foi pra você entrar na alta administração de uma empresa, sendo o primeiro, talvez o único, não sei, não tenho certeza, o único superintendente negro, retinto, uma pessoa, né, que provavelmente quando você chegou deu aquela bagunçada no ambiente, as pessoas não estão acostumadas a ver uma Então, pessoa preta dentro do ambiente ali de alta administração. Eu queria saber pra você qual foi o sentimento, como foi isso? assim, eu acho que a gente tem vários sentimentos, né? Mas eu vou responder de maneira objetiva a tua pergunta. É uma boa pergunta, tá? Eu acho que a gente é muito bem recebido por colegas, né? E aí eu vou falar de uma maneira geral, assim, né? O meu exemplo até, eu fui muito bem recebido. A Unimed sempre foi uma casa que, em virtude de todo o histórico também que a gente tem, né, dentro do sistema, assim, a gente é muito bem recebido. Mas a gente também tem alguns desafios para fazer acontecer dentro de um grupo de C-level, quando tu vem numa empresa, né? Realmente assim, de a tua voz ser realmente ouvida, né? Eu acho que é um primeiro ponto, né? Que é um desafio, né? Tu tem que estar te experimentando, tu tem que estar cada vez mais estudando, tem que estar cada vez mais mergulhando nos assuntos, né? Para buscar trazer situações, isso é normal de qualquer profissional, mas tu vai andar uma milha a mais quando tu for Me negro dá um e quando pouquinho for mais. mulher também. Eu já tenho Tem algumas isso. experiências também, né? E conversando com mulheres, né? Dentro de instituições, a gente vê muito essa questão, né? De numa mesa de uma reunião, muitas vezes, quando tu traz uma proposição, né? De muitas vezes não ser ouvido. Muitas vezes não é ouvido, né? Então, assim, de a gente... Claro que a gente usa algumas estratégias para, né, relembrar as pessoas daquilo que tu tá trazendo, né? Mas eu acho que eu tive uma vida assim, quando eu cheguei num nível de C-level, principalmente dentro do sistema Unimed, assim, eu já tinha uma carreira já desenvolvida dentro do próprio sistema, né, já mais consolidada, né, foi mais fácil para mim essa questão, e eu tenho essa noção, tá? Mas eu acho que é um desafio tremendo também que nós temos, dentro das nossas instituições, que a gente entra muitas vezes, é de ser efetivamente ouvido, né, de ser levado em consideração.
né? Eu acho que isso é um ponto que profissionalmente, às vezes, tu pode ter, se não tiver uma mentalidade muito forte, né, um senso mental muito apropriado, muito forte, tu pode baquear um pouco, assim, poxa, mas eu falei isso e ninguém deu ouvidos para E isso, né? E isso acontece muito com mulheres também dentro muito, desses meios, desculpa por redundar essa sim, questão. sim. Então, acho que esse é um ponto, tá? Mas assim, a gente conversou isso na Raízes, né? Eu acho que a gente tem que ser como nós somos, né? Criar coragem, se empoderar e arriscar, né? Então, assim, eu acho que são as duas questões. A persistência vai fazer com que você seja ouvido, né? E eu acho que esse é um dos caminhos para a gente começar dentro desses grupos mais fechados, de começar a ter um pouco mais de equilíbrio nas proposições. Então, enfim, dentro da tua pergunta, é uma pergunta muito boa, né? Que mais uma vez me deixou vermelho aqui, né? Mas assim, eu acho que é um desafio no dia a dia a gente buscar ter a credibilidade e buscar ser ouvido dentro dessas instituições. Eu acho muito Então, legal esse ponto que você trouxe de, mesmo sendo um homem negro, você ainda teve o seu privilégio, né? De ter tive. sido escutado, de Uhum. ter tido a sua carreira consolidada. E que outras pessoas, muitas vezes mulheres, que é um outro recorte, mulheres negras não têm esse privilégio de construir isso, às vezes não tem oportunidade. Acho muito, muito legal da sua parte. O mesmo. nosso mundo corporativo ele é ainda muito machista, né? Muito. E eu não vou relembrar algumas falas que nós tivemos na mídia ultimamente sobre CEOs, né, mulheres, etc. Não vou relembrar isso porque, né, eu não vou relembrar, mas acho que já tô relembrando, né? Mas assim, é porque eu acho que isso impactou muito socialmente. Sim, Né? Eu acho que quando eu vi esse tipo de fala, assim, eu fico muito envergonhado desse tipo de fala. sim. Né? Porque, infelizmente, as nossas corporações são muito machistas. Né? Então, assim, mas ao mesmo tempo que ela é muito machista, ela é um grupo muito fechado. Né? E quando você é negro ou mulher, e mulher negra ainda, uma escala ainda maior ainda, você sente isso na pele. Você sente isso na pele. A gente Você fala, não né? tem espaço, né? Você não Tu sente isso, consegue. tu sente isso, tu sente isso. Então, assim, eu acho que isso é um exemplo, né? As falas que acontecem socialmente é um exemplo porque muitas pessoas falam assim, mas isso não acontece, mas isso acontece, pessoal, isso acontece, né? E eu acho que é nosso papel, e aí acho que eu dou os parabéns para vocês nesse podcast, né? Porque realmente foi um podcast muito legal, assim, a gente conversou antes. O preparatório também foi muito legal, né? A gente tava falando. Foi muito bom. Mas assim, eu acho que é importante esse momento pra gente pegar e falar pra sociedade assim, a gente tá no caminho, a gente tá no caminho. A gente precisa dar o tempo de startup, que é acelerar um pouco essa Acelerar. questão. Por isso que chama Tá bom? Acelera a Raiz. Acelera né? isso. Precisa acelerar Vamos botar isso, um foguetinho aí acelerar na isso. roda. E para as pessoas que acham que não acontece, acontece. Acontece. E a gente tem que entender o seguinte, assim, quando tem uma dor, a gente tem que respeitar a dor. E se a gente for uma pessoa socialmente assim genuína, a gente tem que pegar e ajudar para essa dor ser mitigada. Da Né? voz, né? Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel social, né? Então, assim, vamos, eu acho que andar num caminho, né, step by step, né, com tempo de startup, com tempo de empreendedor, né? Mas vamos atingir essa dor e vamos mitigar essa dor com força, né, para a gente não levar 100 e poucos anos, né, para resolver aí essa questão. Não, se a gente atuar de uma maneira como socialmente com genuinidade, a gente vai conseguir resolver isso com menos tempo, né? E ter instituições que sejam mais DEI, né? Com diversidade, né? Com equidade, Verdade. né? E com inclusão. E a diversidade, ela traz um negócio que é você não ter medo de errar. Quando você tá pertencente, você não tem medo de errar, de você falar, se sentir posicionar, confortável, né? confortável. Ela vai começar o podcast de novo. Então, Esse é um tema, né? O medo de errar, né? A punição do erro, né? E, pô, esse é um tema, pô. Dá pra mais um. Não, dá pra mais um Outra, hein, pouquinho, Thiago? gente. Tá, mais um, Mais mais um. Pontinhas, a sua braba, pra finalizar. Que sensacional, eu tô... Tá impactado. Eu tô- tô impactado, eu tô voltando a uns meses atrás, eu lá atrás assistindo, mas eu queria saber como é que foi participar do Raízes, falar pra tantas pessoas negras ali e inspirar essas pessoas. Essa pergunta é muito boa, né? Porque tu lembrou um ponto importante, né? Que poxa, aquele momento eu falei pro pessoal assim, que, poxa, eu não tive essa oportunidade, né? Eu queria muito ter tido a oportunidade de sentar num café com um executivo negro quando eu tava começando, né? Assim, e aí, brother? Como é que foi, mano? Conta pra mim. Entendeu? Fale, né? E foi o que eu falei pro grupo, assim, eu digo, pode perguntar o que vocês quiserem, E foi mesmo. né? Pode
pode perguntar. O tempo que eu tiver aqui, vocês podem perguntar qualquer coisa. Por quê? Porque é a minha responsabilidade passar para vocês aquilo que eu passei, né? Então, os desafios que eu tive, o que eu usei para tentar driblar algumas coisas, né? Não que eu seja o exemplo, não é isso. Mas assim, eu passei por um momento, por algumas questões, cheguei a algum ponto de carreira, e assim, e o que eu puder ajudar as pessoas, né? Eu vou estar ajudando. Então foi muito bom, foi muito bom. Eu acho que foi mais gratificante para mim do que o grupo que estava lá, né? Por isso que eu agradeço a Seguros Unimed por isso. Né? Agradeço mesmo, de forma genuína, né? Porque a oportunidade que a Seguros está dando para as pessoas, algumas empresas estão fazendo? Estão. Mas ali eu vi 40 pessoas vibrando por um programa, 41. né? 41 pessoas, Thiago. 41, desculpa o erro, 41 pessoas vibrando por algo, e assim, eu vi o brilho nos olhos das pessoas. Ela pode ter 36% de uma rentabilidade maior quando a gente trabalha com DEI de forma genuína, né? Então, assim, com certeza a Seguros está no caminho, né? E é bom de falar Seguros Unimed, né? A Unimed como sistema está no caminho, né? E eu parabenizo muito isso. Então, para mim, foi muito gratificante respondendo a tua pergunta. E assim, espero ter outras oportunidades que a gente possa fazer rodas de conversa, né? E dizer Com pra ele assim, ó, certeza. mano, pode perguntar aí. Não tem problema, mano. Mas não te inibe. Teve uma hora que eu disse a pessoa assim, ó, não se inibe. Aí as perguntas começaram a vir. Ai, Aí a gente diz, não, calma. Veja bem. E tem bastante coisa, hein? Tem semana de inovação, semana de pilares, tem mais Tem podcast. muita coisa. Muito bom. Tem muita oportunidade, hein, Jefferson? Vamos anotar aí na agenda. Gente, muito obrigado, Jefferson. Cara, para abrir sua agenda empreendedora, que eu sei que você tem um problema com a agenda, né? Agora ficou... Eu vou puxar isso, cara. Eu tinha que falar aí. Tem os aplicativos, eu vou te passar uns aplicativos, vai te mulher já ajudar. me passou vários. Vários, e não adianta. Não. Melhorei. Melhorou. Não. Melhorei. A gente vai evoluindo. Melhorando. Gente, obrigado demais pela presença de vocês aqui. Você que gostou desse episódio, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilha com seus amigos. E até a próxima.